Então, bom dia. Vou começar a apresentar a vocês que já estão aí. Nem vou ficar olhando para cá por enquanto, porque para mim o slide só está aparecendo lá. Então, eu vou colocar lá, onde o slide está aparecendo. E já não estou mais vendo ele. Ah, meu Deus, vou fazer um teste aqui. Mudou de slide? Tá mudando de slide aí? Pronto. Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre funções orgânicas. Inicialmente, a gente só está vendo funções orgânicas oxigenadas, ou seja, vão ser hidrocarbonetos que vão ter oxigênio em algum lugar da molécula e que esse oxigênio vai fazer com que elas tenham uma função diferente. No início da aula, fizemos uma revisãozinha e depois falamos sobre duas funções orgânicas, só deu tempo de falar dessas duas, que foi o álcool e o fenol. O álcool é um hidrocarboneto só de ligação simples, que no final vai ter o quê? A hidroxila. Pode ser no final, mas também pode estar no meio da cadeia. Contanto que esteja ligado somente a hidrocarbonetos. Vou só voltar aqui para vocês verem. Como isso aqui, ó. Contanto que só esteja ligado a hidrocarboneto com ligação simples. E aqui a gente vê a hidroxila. Deixa eu pegar aqui o apontador. Oh, por isso que eu disse álcool, não foi? Devido à hidroxila. Ela poderia vir aqui também, contanto que só tivesse hidrocarboneto com ligação simples. A partir do momento que a gente tem um grupo benzeno ou anel aromático ligado ao álcool, eu já não chamo álcool, eu já chamo fenol, certo? Então, vai ser um fenol. E pela nomenclatura, se fosse do álcool, se tivesse, por exemplo, 2 carbonos, como é o caso do etanol, ia ser etanol. 3 álcools, propanol. Então, o final vai mudar. Propanol, né? Porque vai ter a hidroxila, que é o hidrogênio com oxigênio, né? O radical hidroxila. E no fenol, tanto eu posso dizer que é um hidroxibenzeno, quanto eu posso chamar pela nomenclatura usual, que é fenol. Depois a gente vai revisar isso mais para frente. E hoje nós vamos continuar e vamos falar de enol. Se tem esse nome, é porque eu já sei que também vai ter o quê? A hidroxila. Sendo que a diferença do enol para o álcool vai ser apenas o quê? A dupla ligação. Por isso que é enol, porque vai ter a dupla ligação. No álcool não tem dupla. A hidroxila vai estar em carbono só com ligação simples. Então, nesse caso, vai ter o prefixo, que vai ser et, met, prop, but, depende da quantidade de carbonos. Vai ter o en no lugar do an, e termina também com o. Aqui tem um exemplo. 1, 2, 3 carbonos. Se é 3, eu já sei que é prop. Sempre que vocês tiverem dúvida, vão lá nas tabelinhas. Tanto nessa aula tem tabela, quanto nas aulas anteriores, lá antes do recesso, também tem a tabelinha. Que eu falei que é o ideal decorar pelo menos os 4 primeiros, né? Met, et, prop e but. A partir do pente a gente lembra. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, prop. Se tem ligação dupla, eu já sei que vai ser propen. Se tem hidroxila, propenol. Sendo que ela não está no final da cadeia. Uau, ele está no carbono 2. Por isso que aqui ficou prop 1 em 2-ol. Esse nome é bem complicado, mas se vier propenol 2, já está certo. Esse 1 é só para dizer que, ó, a dupla está no carbono 1. E o 2, é para dizer que a hidroxila está no carbono 2. Como no Enem é só de marcar, é mais fácil da gente deduzir e chegar na resposta. Por isso que na próxima aula, a gente vai ter um joguinho. Esse joguinho que a gente vai ter na próxima aula, vai valer um prêmio. Cada aula que tiver esse joguinho, eu mando o link. Então, assim que eu abrir a aula, pelo link mesmo, do Meet ou do Zoom, pelo chat, eu vou mandar um link, vocês clicam na hora. Cada questão vocês vão ter de 30 segundos a 1 minuto para responder, por isso vocês vão ter que estudar antes. Aí, uma semana eu vou sortear não, quem acertar mais. Eu vou dar um prêmio que é um fone de ouvido, na outra semana já vai ser outra coisa, certo? Então, na próxima aula vocês estudem que
o link vai ser com algumas questõezinhas sobre funções orgânicas oxigenadas. Quem ficar em primeiro lugar vai ganhar um brinde. Então, toda semana, quando eu fizer isso, quem ficar em primeiro, eu vou dar um brinde diferente. Vocês podem até sugerir algum brinde que eu possa comprar, né? Não sei, eu quero um celular, eu não posso dar, certo? Esse de baixo, olha, também são 3 carbonos. Porém, a hidroxila está no carbono 1 e a dupla também está no carbono 1. Por isso que é o propenol 1 ou prop 1 em 1-ol. Eu detesto esse nome. Eu sempre aprendi assim, propenol 1. E acabou a conversa, certo? E aqui, exemplo, onde é que existe enol na natureza? Então, existe enol na própria molécula da vitamina C. Então, aqui, se a gente for olhar... Ai, meu Deus, para mim tá cortando o slide, porque tá nos 2 programas. Então, se a gente olhar para aqui, ó, aqui tem um hidroxila, e essa hidroxila tá ligada a esse carbono, que esse carbono vai ter essa dupla. Então, já sei que é enol. Aqui eu sei que é de um álcool, aqui eu sei que é um álcool também. Essa daqui a gente vai aprender hoje também o que é, depois a gente volta para dizer o que é. E aqui eu já sei que tem um enol. Então, se no Enem tivesse assim, quais são as funções orgânicas presentes na molécula da vitamina C? Aí tem a letra A, fenol, álcool e enol. Letra B, ácido carboxílico, enol e fenol. Então, geralmente cai assim. Por isso que a gente vai praticar questões parecidas com o que cai. Então, aqui só vai ter álcool, isso aqui a gente vai aprender, mas é cetona, e aqui tem um enol, certo? Esses tracinhos aqui, talvez vocês não lembrem, vocês veem no segundo ano. Quer dizer que a hidroxila está para trás. É como se eu tivesse um plano 3D. Quando aquele radical ele está para trás, é porque está assim, tracejado. Se essa barrinha tivesse toda pintada, escura, é porque estaria para frente do plano. E quando tem só o tracinho, é porque está no plano. Tudo isso a gente vai revisar. Aqui já temos outra função orgânica. Até agora, alguém tem dúvida? Eu não sei nem como é que eu faço para voltar lá. Deixa eu tentar voltar lá onde vocês estão, porque aqui não estou vendo vocês, não. Agora eu estou vendo vocês. Mas quando eu vejo vocês, eu não vejo o slide. Deixa eu ver se eu clicar aqui, você vejo o slide. Ai, vejo. Ai, como eu sou beiradeira. Pronto. Então, vamos começar aqui, a função éter. Quando eu falo o nome éter, o som parece com, ó, heteroátomo. Lógico que heteroátomo é escrito com H. Mas, assim, o som éter, heteroátomo. Então, sempre que tiver um heteroátomo, que obviamente o heteroátomo vai ser o oxigênio, já que estamos falando de função orgânica oxigenada. Esses Rzinhos na outra aula eu falei que seriam cadeias carbônicas. Ah, entrou um aluno aqui no Zoom. Esse oxigênio aqui, ou esses Rzinhos, eu falei que eram cadeias carbônicas. Então, o O vai ser o heteroátomo. Olha só aqui embaixo, eu tenho 1, 2 carbonos, e depois do oxigênio eu tenho mais 2 carbonos. Então, no meio da cadeia carbônica eu tenho esse oxigênio, que é um heteroátomo, certo? Então, aqui essa nomenclatura, ela já é um pouco mais complicada, por isso que a gente tem que praticar. Então, se antes tem 2 carbonos, et, e depois também vai ter um et. Olha como fica a nomenclatura aí. Etox, et, ox, etano. A partir daqui já começa a complicar. Mas tudo isso, quando a gente praticar, principalmente em questão de marcar, a gente não vai errar. Então, a nomenclatura de um éter, eu já sei que no meio tem um oxigênio. Então, eu já sei que aqui é um ox. Antes tem um et, 2 carbonos, então etox, etano. Se tivesse 3 carbonos aqui, seria propox, etano. E assim vai. Que, em resumo, o nome dele usual é um éter dietílico. Um éter que tem 2 etil. Então, éter dietílico. Nós vamos praticar bem direitinho. E onde é que existe éter? Não tá passando esse danado. Deixa eu voltar lá para passar, que aqui não tá passando, não.
Que coisa. Eu tô... Oi. De qualquer jeito. Ou a gente vê um canto para entregar, ou vê um mototáxi, o que seja. A gente combina, viu? Não se preocupe que a gente combina. O slide passou para vocês. Vocês estão vendo um vidro? Sim. Então, vou ter que ficar passando no Zoom, porque quando eu passo lá no Meet, não está passando. Está ficando no mesmo slide parado. Eu estou no Zoom, mas estou no Meet também, certo? Mas, assim, nesse momento eu estou olhando para a tela do Zoom, porque eu não posso olhar para as duas telas ao mesmo tempo. Então, aqui o éter. O éter, muita gente já ouviu falar. Quando a gente chega no laboratório, algum de vocês já deve ter ido no laboratório de química. E aí antigamente tinham uns animais mortos dentro de uns vidros cheios de líquido. Lembra que tinha? Então, ali tanto pode ter formol quanto pode ter éter. Então, o éter geralmente ele é usado como anestésico, ele é usado como conservante, certo? Agora ele é muito perigoso porque ele é inflamável. Ele toca fogo rápido. Acho que é até mais rápido do que o álcool, certo? Então, o éter, a gente vai ver onde existe éter também na natureza, mas o éter é usado muito para conservante e como anestésico. Sendo que tem muita gente que usa éter em quê? Principalmente no carnaval, né? O que é que o povo bota? O éter. Então, vergonha de dizer. O povo bota éter é usado também na fabricação de loló, certo? Todo mundo, eu acho assim, não tem uma pessoa que não se forma em química que o pessoal pergunta qual é a fórmula do loló, sendo que quem quiser bota no Google, eu não posso estar falando. Mas a gente vai ver que um dos componentes que tem no loló é o éter. Então, muita gente acha o máximo, porque cheira, fica tonto, fica noiado, etc. Eu nunca cheirei, eu não sei dizer exatamente como é que fica. Mas a gente vai perceber que geralmente esses compostos, que eu tenho falado na outra aula, quando ele tem anel aromático, geralmente ele é tóxico, lembra que eu falei isso, tem cheiro forte. E geralmente o éter, ele tem propriedades semelhantes. Então o éter, ele também pode causar muitos danos na nossa saúde, inclusive coagulação e desnaturação de proteínas. Então, aos poucos, as nossas proteínas começam a se desnaturar com o uso desse tipo de substância. Isso aqui, olha, onde é que tem éter na natureza? Naquela plantinha que o povo chama chá de quebra-pedra. Acho que vocês já ouviram falar, algum de vocês. Então, geralmente, por que esse nome quebra-pedra? Esse nome quebra-pedra é um apelido. É porque muitas pessoas antigamente usavam esse chá, né, dessa plantinha que existe em todo o canto dessa plantinha. E usava o chá de quebra-pedra quando tinha problema de cálculo renal, né, aquelas pedras nos rins, e ele ajudava a dissolver. Para você ter noção, se uma plantinha dessa tem substância que ajuda a dissolver pedra no rim, o que ela não é capaz de fazer. Por isso que quem for utilizar tem que ser em pequena quantidade e usar pouquíssimas vezes. Por quê? Porque além de dissolver esses cálculos renais, ela pode também causar problemas na nossa saúde. Por isso que não é adequado usar tanto assim. Então, olha, se a gente olhar aqui para essa figura, né, o principal componente, então, numa plantinha dessa existem inúmeros componentes, mas o principal componente que existe nela é essa estrutura aqui. Olha que estrutura grande. Se a gente fosse ter que nomear essa estrutura pela IUPAC, a gente ia passar um dia todinho para tentar ver quantos carbonos tinha para tentar nomear. Então, ia ser um nome gigantesco. Então, qual é a função orgânica presente aqui? Sempre que algum lugar perguntar qual a função orgânica, eu já sei que eu vou procurar tudo que é diferente de carbono e hidrogênio. Então, aqui eu estou vendo que tem oxigênio aqui, ó, tá vendo? Então, se esse oxigênio, ele tem um hidroxilo junto dele? Não tem. Então, já sei que não é álcool, já sei que nem vai ser fenol, já sei que não vai ser enol. Não tem hidroxila, só tem um oxigênio entre carbonos. Se o oxigênio está sempre entre carbonos, ó, aqui também, aqui é um carbono, aqui é outro. Aqui nessa pontinha é um carbono, aqui é outro. Então, cada esquininha dessa é um carbono. Então, eu estou vendo que o oxigênio está sempre entre carbono. Então, vai ser um heteroátomo. É um átomo diferente de carbono que está entre eles.
Então, já sei que a principal função orgânica presente no chá de quebra-pedra é o quê? É o éter. Então, pode cair assim também no Enem, se perguntar qual é a principal função orgânica. Aqui já temos outro. Então, a gente já viu o álcool, já vimos fenol, já vimos enol, e agora o éter, que diz respeito a heteroátomo. E agora vamos para a quinta, que é o aldeído. O aldeído, ele não tem um som que dê para a gente fazer associação com o que ele é, certo? Com a sua estrutura. Mas a gente vai aprender outro grupamento. A gente aprendeu o grupamento hidroxila, que é hidrogênio junto com o oxigênio, e agora vamos aprender esse outro grupamento aqui, que é o carbonila. São palavras que caem muito no Enem. Às vezes eles dizem só assim, qual das funções orgânicas tem carbonila? Então, se eu não souber o que é carbonila, eu vou errar. Então, a carbonila é quando a gente tem um carbono com uma dupla ligação ligada ao oxigênio, certo? Então, o nome desse grupamento aqui é carbonila. Se tiver oxigênio com hidrogênio, é hidroxila. Então, aqui a gente tem uma carbonila. Então, sempre que tiver uma carbonila no final da cadeia carbônica, eu digo que é um aldeído. Tá vendo que isso aqui é o final de uma cadeia? Não tem mais carbono depois desse, só tem o hidrogênio. Então, sempre que tiver carbonila no final da cadeia, eu vou dizer que é um aldeído. A nomenclatura dele é muito parecida com a do álcool, sendo que no álcool termina com O, de hidroxila. O do aldeído termina com al. Aqui eu tenho 2 carbonos, et. Se só fosse hidrocarboneto, eu ia dizer que era um etano. Se tivesse a hidroxila, eu ia dizer que era etanol. Porém, eu estou vendo que vai ter o quê? Uma carbonila no final da cadeia. Então, já sei que é um aldeído. Então, vai ser etanol de aldeído, certo? Então, a nomenclatura sempre vai variar. Muita gente acha a função orgânica difícil por causa dessas nomenclaturas. Mas vocês vão ver que na prática é muito legal de aprender. E a função orgânica vai servir para tudo, certo? Quando for aprender reações orgânicas, principalmente. E onde é que tem aldeído? Olha, o principal aldeído, mais conhecido, é o metanal, que é um aldeído que só vai ter um carbono. E o metanal, para quem não sabe, é o formol. Então, o nome usual, né, que é o apelido, então, o nome científico é metanal, mas o apelido dele, que é o nome usual, é o formol, ou formaldeído. Já que, olha, sempre que tiver um carbono, pode ser que venha esse nome for. Por exemplo, ácido fórmico, nós vamos aprender hoje. Então, ácido fórmico significa dizer que só é um ácido que tem um carbono. Então, sempre que tem um carbono, geralmente vem esse for. Então, ou vou chamar de formaldeído, porque é um aldeído, ou de formol. Então, o formol, ele tem essa propriedade também de desnaturar as proteínas. Então, tanto eu posso usar no cabelo, as mulheres vão passar produtos para alisar o cabelo. Então, geralmente, eles são a base de formol. Por isso que o cabelo fica liso, por isso que termina que a raiz começa a ficar ruim. Por quê? Porque já tem passado produto que tem formol. Ou então, usado também para conservar os animais do laboratório, peças anatômicas, certo? Tanto o éter quanto o aldeído, no caso o formol, são usados para conservação de animais mortos, de defuntos, de peças anatômicas, certo? No caso do cabelo, muitas meninas dizem que usaram produtos que não tinham formol, mas quando chegar em reação orgânica, a gente vai ver que tem produto que, se eu analisar quimicamente, não tem formol, mas quando eu aqueço, faz uma reação orgânica que aquele componente se transforma num formol, certo? Por isso que tem cabeleireiro que engana a gente. Diz que não tem formol porque realmente não tem, mas quando faz uma reação química que mistura com água e aquece, ele vai formar sim o formol, certo? Depois a gente vai ver isso bem direitinho. Inclusive, eu vou fazer uma live com uma amiga minha que tem um salão em Currais Novos e outra de Natal. Aí, no dia que eu for fazer, eu chamo vocês para participar, quem quiser. A gente vai explicar bem direitinho essas reações. Então, aqui tem um cabelo. Então, geralmente, o cabelo da gente
da mulher principalmente, tem hora que tem umas pontinhas duplas, né? Porque às vezes as cutículas se abrem. Então, a partir do momento que a gente tem um composto que tem ou amônia ou formol, quando a gente aquece, as ligações de carbono e também de sulfeto, porque nosso cabelo também tem aquele Szinho de enxofre, né, ligando as proteínas, elas começam a se romper. E aí, aquele cabelo que é todo enovelado, acho que vocês já viram um DNA, deixa eu fazer aqui, só para vocês terem noção. Às vezes, nosso cabelo, se a gente fosse dar um zoom, ele parece com um DNAzinho, entendeu? Que é as pontes ligando. Vou fazer assim razoavelmente, só para vocês terem uma noção. E aí, aqui essas pontes têm enxofre, que é esse Szinho, né? Pontos de sulfeto. A partir do momento que a gente coloca o produto no cabelo que aquece, essas pontes começam a se quebrar. Quando elas se quebram, o cabelo que está enovelado começa a o quê? A desenovelar. E fica o cabelo, ó, liso e escorrido, que não dá uma volta. Então, tudo isso é graças a uma função orgânica, que é um aldeído. Principalmente o formol, que é um aldeído, que só tem um carbono, metanal. Outro lugar que tem aldeído, geralmente quando a gente chupa aquelas balinhas de limão, de hortelã, ou então o próprio limão, né? A gente sente um cheiro diferente, né? Aquele cheiro meio adocicado, misturado com cheiro cítrico, quanto sente também um sabor bem cítrico. Então, existem essas duas substâncias, né? O geranial, isso aqui é tudo o nome dele, tudo nome usual, certo? Existe o geranial e existe o neral. Um vai dar um odor e outro vai dar um sabor. Então, eles também são aldeído. Isso aqui, ó, é uma fórmula resumida do aldeído. E aí a gente vai ver. Tem trabalhos que vêm assim, ó. Espera aí que tem uma aluna pedindo para entrar. Quando vem assim, geralmente está abreviando um álcool. Quando vem assim, está abreviando um aldeído. Mas raramente vem, sabe? Mas é bom saber. Geralmente eles botam só para diferenciar do ácido, que depois eu vou te mostrar. Mostrar a vocês como é a diferença. Então, geralmente, tanto na indústria de alimentícia quanto de perfume, a maioria desses odores mais cítricos, desses perfumes também que tem toques cítricos, eles vão ter aldeído. E aqui a gente já chega em outra função orgânica. Então, a gente já viu, eu sempre gosto de retomar, já viu álcool, tem a hidroxila, fenol e enol, que tem hidroxila. Vimos éter, que tem o heteroátomo, o oxigênio entre os carbonos. Vimos o aldeído, que vai ter uma carbonila igual a essa, ó, sendo que a carbonila é no final da cadeia. Tá vendo que aqui já não é no final da cadeia, que tanto para a esquerda quanto para a direita vai ter radical, que significa dizer que vai ter carbono. Então, o aldeído, a gente viu que é uma carbonila no final da cadeia. E agora a gente vai ver cetona, que muitos alunos falam assim, professora, não é acetona, não? Então, o nome é cetona. A acetona é aquela que a gente compra para tirar o esmalte, que é uma cetona aditivada de alguma coisa. Então, geralmente, na que a gente usa na unha, ela tanto vai ter um pouquinho de óleo de planta, quanto ela vai ter um pouquinho de água, quanto vai ter umas gotinhas de álcool, certo? E já a cetona pura só vai vir a acetona mesmo. Então, sempre que tiver a carbonila entre carbonos, eu digo que é cetona. Olha. Tudo na letra C. Carbonila entre carbonos. Cetona. Então, o sufixo dela vai ser o quê? Ona. Então, sempre que tiver um composto desse, olha, 1, 2, 3 carbonos. Já sei que não é álcool, porque não tem hidroxila, nem fenol e nem enol. Já sei que não é éter, porque entre os carbonos não tem heteroátomo. Já sei que não é aldeído, porque o aldeído, a carbonila, está no final da cadeia. Então, já sei que vai ser uma cetona, que vai ter uma carbonila entre carbonos. Então, uma cetona. Então, se eu fosse nomear,
eu ia dizer que seria 1, 2, 3 carbonos prop. Como é uma cetona, vai ser uma propanona. E aí a gente vai praticar. Geralmente, cetonas, não existe cetonas com menos de 3 carbonos. Por quê? Porque se a carbonila vai ter que entrar entre carbonos, não tem como existir cetona com menos de 3 carbonos. Então, geralmente, as cetonas são de 3 a mais carbonos. A mais conhecida é a propanona, porque é a acetona que vai estar contida na acetona. Então, é a mais utilizada. Ia mandar vocês fazerem uma reaçãozinha hoje em casa e esqueci. Oi. Está sendo gravada pelo Zoom. Nós estamos no Meet, mas eu estou gravando no Zoom. Tomara que dê certo, né? Porque eu estou passando aqui como se estivesse gravando. Vou até olhar a hora. Não, mas ainda tem tempo. Vixe, Maria. Ainda tem tempo. Lá no Zoom acaba daqui a 11 minutos. Mas aí só falta esse e acho que mais outro. Tenho quase certeza. Então, acetona. Então, a acetona mais conhecida é a acetona, né? Que é a propanona que a gente viu. Que na temperatura ambiente tem aquele odor que eles chamam de agradável, né? Tem gente que gosta de tirar acetona, eu não gosto. Né? Então, é um solvente, a acetona ajuda a dissolver esmalte e outros componentes, algumas tintas também é possível a gente passar acetona e essa tinta conseguir largar. Aqui está mostrando que na indústria de alimentos é usado na extração de óleos e gorduras. Isso aí, muitos de vocês não sabem, mas existem plantas que elas eliminam um óleo e algumas sementes. Então, a gente faz assim, eu vou extrair um óleo de uma planta, óleo de girassol. Mas, às vezes, você pega um girassol, você não acha o óleo. Oxente, cadê o óleo? Pega a semente do girassol, quebra e não sai óleo. E aí, como é que faz? Então, geralmente, existem solventes, como, por exemplo, a acetona, que aí eu deixo as sementes de molho por um tempo, usa um processo químico de extração e a acetona ela consegue fazer com que aquela semente libere seu óleo, já que a acetona é um hidrocarboneto, tem o oxigênio, mas também é um hidrocarboneto, e geralmente os óleos também têm hidrocarboneto. Então, é usado na indústria de alimentos, indústria de perfume, geralmente para extrair óleos essenciais, gorduras de semente, semente de amendoim, de soja, de girassol. E outra coisa que a acetona é utilizada é para a extração da cocaína. Quando a gente pega a folha da coca, como eu disse a vocês, as plantas têm várias substâncias. Mas quando a gente pega a folha da coca, a gente quer extrair somente a cocaína. E como é que ela vai extrair a cocaína? Aí eu boto no álcool, aí penso que extrair a cocaína não deu certo. Boto em água, não deu certo. E agora, então, devido a vários testes, eles descobriram que a acetona, ela tem atração pela cocaína. Então, se eu botar a folha de coca com acetona, ela vai conseguir extrair somente a cocaína. Por quê? Porque vai ter atração, porque tem polaridade semelhante. Então, por isso, quem quiser comprar cetona pura, não consegue. Por quê? Porque tem que ter uma autorização da Polícia Federal para comprar. Então, no laboratório lá em Natal, que eu fiz parte, 6 anos, eu usei muito tempo cetona. Mas a gente só podia comprar com autorização da Polícia Federal. Então, a gente fazia uma autorização do professor ia para a reitoria, quando o diretor do campus todinho mandava uma autorização para a Polícia Federal, mostrando qual era o experimento que a gente ia fazer, aí sim que eles liberavam para a gente comprar. Porque cetona também é usado, a pura, muita gente usa como entorpecente. E eu acho que esse vai ser o último das funções oxigenadas, que é o ácido carboxílico. Olha esse nome, carboxílico. Vai ter uma carbonila com hidroxila. Carboxílico, carbonila com hidroxila. Então, a gente nunca erra. Quando a gente vê um ácido carboxílico, a gente não tem como errar, porque a gente lembra de carbonila e de hidroxila. Então, aqui eu tenho um ácido metanóico. Por que esse nome? Ácido, porque eu já sei que tem carbonila com hidroxila, já sei que vai ser um ácido carboxílico. Ácido metanóico. Por que o nome metanóico? Porque só tem um carbono, met.
Então, todo ácido carboxílico, ele vai terminar em óico. Mais uma vez, ninguém se aperreie, nós vamos treinar isso, certo? Então, ácido metanóico. Se para aqui ainda tivesse mais carbono, tivesse 3, ácido propanóico. 4, ácido butanóico, certo? Se ele é MET, se só tem um carbono, eu posso dizer que é o ácido fórmico. Ou seja, o ácido metanóico é o ácido que tem na formiga. Por isso que aquelas formiguinhas, tem umas formiguinhas que quando pica na gente, chega, sobe a lombadinha. Por quê? Porque assim que elas picam a gente, elas conseguem depositar ácido metanóico, que é um ácido extremamente corrosivo, mas obviamente que na formiga a quantidade que elas colocam é muito pouquinho, né? Então, vai só dar uma feridinha na gente, aquela coceirinha. Mas se a gente pegasse um monte de formiga, eu não estou desejando um mal às formigas, não, mas se a gente chegasse a pegar um monte de formiga e espremesse, tirasse todo aquele ácido delas, a gente poderia corroer até um ferro. Então, aquele ácido da formiga, ele é extremamente corrosivo. A quantidade que elas têm é pouquíssima, mas se tivesse uma grande quantidade de ácido metanóico ou ácido fórmico, eles são extremamente corrosivos. Tá vendo aqui as formiguinhas? E aqui, ó, o ácido metanóico. Nesse tracinho aqui, toda esquinazinha significa dizer que tem um quê? Um carbono. Então, quer dizer que aqui tem um carbono. Certo? O ácido metanóico é um líquido incolor de cheiro irritante, bastante corrosivo, também conhecido como ácido fórmico. Eles são ácidos carboxílicos alifáticos. Significa dizer que eles vão ter a cadeia toda aberta, né? Não vão ter numa cadeia fechada a presença desses ácidos carboxílicos. Eles podem ser solúveis em água. Por quê? Eu nem comentei. Por que uma acetona eu posso dissolver em água, mesmo sendo um hidrocarboneto? Por que um álcool eu consigo dissolver em água, mesmo sendo hidrocarboneto? Um ácido carboxílico eu também posso dissolver em água. Se ele tiver pouco carbono, por exemplo, só um carbono ou 2, eu consigo dissolver em água. Por quê? Porque eles vão ter ou esse oxigênio aqui, ou vão ter a hidroxila. E isso faz com que eles também tenham afinidade com a água. Por isso que o álcool dissolve em água, e por isso que o álcool dissolve em gasolina. Por quê? Porque a porção de carbono do álcool faz com que ele dissolva na gasolina, e a porção que vai ter a hidroxila do álcool faz com que ele se dissolva em água. Mas se eu tivesse um álcool de cadeia muito grande, tipo um hexanol, então já ia ficar difícil de dissolver em água, porque a quantidade de carbono já ia ser muito grande para apenas uma hidroxilazinha dessa, certo? Então, se tiver pouco carbono, no máximo 3 carbonos, e tiver o oxigênio ou hidroxila, consegue dissolver em água. Agora, quando já passa de 3 carbonos, e essa hidroxila ou oxigênio não vão dar vencimento para ele dissolver na água, que a água é polar e eles são apolares. Aqui só esses exemplos para terminar, acho que são 2 slides de exemplo. Vamos ver aqui a hora, vai dar tempo. Então, ácidos carboxílicos com mais de 10 carbonos são classificados como ácidos graxos. Até a gente tinha comentado numa aula. Quanto mais a gente vai aumentando a cadeia carbônica, mais viscoso vai ficando, ou seja, ele fica tão viscoso que pode chegar um momento que ele chegue a ficar com a consistência sólida. Por isso que existe o álcool que é sólido, que a gente viu que é o colesterol. Então, quanto maior a cadeia carbônica, mais viscoso vai ficar. E no caso do ácido carboxílico, ele é muito encontrado em quê? Em óleo e gordura, certo? Então, sempre que tiver óleo ou gordura, eu já sei que vai ter ácido carboxílico no meio. Então, aqui exemplos, tem aqui gorduras boas, né, que é o ômega 3, aqui ácido carboxílico poliinsaturado, significa dizer que tem muita ligação dupla ou tripla. E aí, esses compostos que são insaturados, eles são bons para baixar o colesterol, né, para o colesterol ruim. E a gente já tinha visto na aula, quando tem ligação dupla ou tripla, quando a gente faz assim para quebrar, tem outra pessoa que pediu para entrar aqui? Não. Quando a gente tenta quebra uma ligação, mas a outra fica, né? Então, geralmente, os compostos que têm insaturação,
eles são gorduras boas. Eles vão conseguir se ligar a gorduras ruins, não vão se depositar muito no nosso organismo e vão sair pelas fezes. Quando a gente tem só ligação simples, lembra que eu falei só uma ligação é difícil de quebrar, só uma. Quando tem duas, uma quebra e a outra fica, mas quando tem só um é difícil de quebrar. Então, se é difícil de quebrar, vai se acumular no nosso organismo. Então, as gorduras insaturadas são as gorduras boas. As saturadas, que só tem ligação simples, são gorduras ruins. Ah, meu Deus, tinha o éster. Para encerrar, eu pensava que era o último, tinha esquecido, ácido carboxílico. Então, ácido carboxílico vai ter sempre carbonila com hidroxila, carboxílico. E aí o éster, que eu pensava que ele era o último, mas o último é o éster. O éster parece com o nome o quê? Éter. A diferença é que o éster é o nome chico, é éster. Né? O éter, eu falo assim, éter. O éster eu chio para falar, éster. Então, o éster, ele é quase igual ao éter. Ó, vai ter um heteroátomo. Aqui é um carbono, e o radical significa dizer que é outro carbono. Então, vai ter um heteroátomo. Mas qual vai ser a diferença? Como o éster é chique, vai ser um heteroátomo chique. Ele vai ser um heteroátomo, deixa eu mudar aqui a cor, que vai ter uma carbonila. Então, eu vou chamar de éster. Olha só aqui, essa cadeia aqui de baixo. Eu vou ter uma carbonila, então sempre que eu pegar um composto, eu já circulo tudo que é diferente de carbono e hidrogênio, que é isso e isso aqui. Então, se aqui tem um carbono e aqui tem outro, eu já vou dizer que é um éter, mas aí eu vou ver que um dos carbonos tem isso aqui, chique. Então, é um éter chique. E o éter chique eu vou chamar de quê? De éster, porque em um dos carbonos vai ter uma carbonila. Agora, sempre é um dos carbonos que o oxigênio está ligado, porque às vezes tem aluno que pega uma cadeia aqui, ó, aqui tem um carbono, aqui tem uma carbonila, aqui tem outro carbono, aqui tem o heteroátomo. Aí tem aluno que diz assim, deixa eu mudar aqui a cor. Então, já sei que é um éster, porque tem um heteroátomo e é chique. Não, aqui eu vou ter um éter. Por quê? Porque está entre dois carbonos simples. E aqui eu vou ter uma cetona, porque eu vou ter uma carbonila entre carbonos. Diferente desse, que no mesmo carbono que está o oxigênio, já é chique. Então, se no mesmo carbono que está ligado ao oxigênio tiver a carbonila, eu digo que é um heteroátomo chique. Aí vai ser um éster. Tudo isso aqui eu chamo de éster. Esse é diferente. Por quê? Porque no carbono do heteroátomo, eles são carbonos simples. Então, aqui é um éter e aqui uma cetona. E esse aqui vai ser um éster, porque no heteroátomo já vai ter a carbonila. Aqui é um éster e aqui é cetona e éter. Vocês conseguiram entender essa diferença? Pelo menos um cristão fala isso, entendeu a diferença? Posso sim. Vou primeiro começar desse aqui. Aqui, tudo que é diferente, deixa eu ver se tem uma borrachinha, né? Para não se atrapalhar. Então, tudo que é diferente de oxigênio, ou tudo que é diferente de hidrogênio e carbono, eu circulo, né? Antes de eu dizer qual é a função orgânica. Aí eu olho para aqui. O que é diferente é isso e aqui o heteroátomo, né? O resto é carbono e hidrogênio. Então, eu já elimino o álcool, tudo que tem hidroxila, elimina. Elimino o álcool, elimino o fenol, elimino enol, porque tem né? Eu vou eliminar o aldeído, porque essa carbonila não está no final da cadeia, né? Eu vou eliminar cetona, porque a carbonila não está entre carbonos. E aí eu vou ver, meu Deus, e o que será que é? Aí, será que é ácido carboxílico? Mas se fosse ácido carboxílico, teria carbonila com hidroxila, não tem. Então, me sobrou o quê? Eu estou vendo que aqui tem um heteroátomo. Por que eu não digo que é um éter?
Porque entre o heteroátomo, o oxigênio vai estar entre carbonos, né? Sendo que quando eu olho, está entre carbonos, mas um dos carbonos tem uma carbonila. Um dos carbonos é chique. Então, eu não posso dizer que é éter, eu tenho que dizer que é éster, porque um dos carbonos que está ligando esse oxigênio heteroátomo, ele já tem uma carbonila. Então, eu digo que todo esse grupamento aqui, deixa eu botar de outra cor, tudo isso aqui, eu digo que é um éster, porque o oxigênio do heteroátomo já está ligado na carbonila. Nesse caso aqui que eu mostrei, por que que não é um éster? Porque quando eu circulo, que é diferente de carbono e hidrogênio, que é isso aqui, eu estou vendo que esse oxigênio, ele está entre dois carbonos. Mas esse carbono aqui não tem carbonila. O que tem vai ser esse outro carbono aqui, ó. Então, se ele está entre dois carbonos simples, eu digo que é um éter e não um éster. Porque esse carbono aqui não tem carbonila. O que tem é esse daqui que está oculto. Aqui não é oculto que tem um carbono? Então, se está entre dois carbonos simples, é só um heteroátomo normal. Então, é um éter. E isso aqui vai ser o que, então? Esse carbono da carbonila vai estar entre dois carbonos, entre esse e esse. Então, já sei que carbonila entre carbonos, tudo no C, vai ser o quê? Cetona. Nesse caso aqui eu tenho um éster, e nesse caso aqui eu tenho uma cetona. Então, vamos ver se eu sei escrever, parece que eu sei, ó. Uma cetona, e aqui um éter. Depois vocês vão praticar, para não se atrapalhar. Melhorou? Entenderam? O Zoom ainda não me disse que ia acabar, você acredita? Mas já está na hora de acabar. Já que ainda não anunciou que ia acabar, é só para mostrar a vocês, isso aqui vocês vão ver em reações orgânicas, certo? Mas só para vocês entenderem que se eu tiver aqui, ó, um ácido carboxílico, isso aqui é ácido carboxílico, que tem carbonila com hidroxila. Se eu tiver um ácido carboxílico e reagir ele com um álcool, aqui esse álcool tá como se eu tivesse girado ele, eu vou conseguir eliminar uma água, ó, vou conseguir pegar um oxigênio com hidrogênio daqui e formar uma água, e o que sobrou, eu emendo essa ponta com essa. Quando eu emendo essa ponta com essa, eu formo um éster. Então, isso aqui a gente vai aprender em reações orgânicas. Aqui a gente está só mostrando que um éster, muitas vezes ele não pode ser encontrado na natureza, porque geralmente éster está mais em compostos que são sintéticos. Mas aí, como é que eu encontro um éster se não tem na natureza com frequência? Eu pego um ácido, misturo com um álcool. Quando eu reajo uma coisa com a outra, eu vou formar outro composto. Então, isso aqui é a reação de esterificação. Quando eu reagir um ácido com álcool, sempre que eu reajo hidrocarboneto, onde vai reagir? É na porção mais reagente, que é onde vai ter oxigênio e hidrogênio. Vai ser nas porções também que são diferentes de carbono e hidrogênio. Quais são as porções diferentes de carbono e hidrogênio de um ácido e de um álcool? Vão ser essas porções aqui, né? Geralmente reage o que está mais na extremidade, que vai ser essa hidroxila com essa hidroxila aqui. Então, aqui elimino uma água, e o que sobrou eu pego essa ponta e emendo com essa, e vou formar um éster. Então, forma éster com água. Do mesmo jeito, se eu tiver uma água e reagir com éster, eu posso formar um álcool e um ácido. Por isso que no laboratório a gente não pode estar saindo misturando muita coisa, porque a gente acha que aquelas duas coisas ainda vai estar naquele copo, mas depois já pode formar outro composto. E muitas vezes forma um composto muito perigoso, muito tóxico, que a gente pode sofrer um acidente no laboratório. Por isso que a gente não pode sair misturando as coisas sem saber o que é. Isso aqui é a mesma reação, sendo que de uma forma mais autoexplicativa, mostrando que se eu tiver o ácido carboxílico e reagir com álcool, eu tiro a molécula de água, uma reação de esterificação, e formo o éster com essas extremidades, certo? Então, isso aí nós vamos aprender bem direitinho em reações orgânicas. E onde é que existe éster? Como eu disse a vocês, os ésteres geralmente são encontrados mais em compostos sintéticos.
na natureza é mais difícil. Então, a gente tem que, quando a gente vai fazer um confeito, uma balinha, coisas mais doces, principalmente doce e macenta. Quem nunca comeu um chocolate que fica macento no céu da boca? Então, geralmente o éster, como também tem ácido na sua composição, né, de ácido com álcool, e o ácido carboxílico a gente viu que a maioria das gorduras tem, por isso que aqueles doces que são mais baratinhos, sorvete mais simplesinho, fica aquela consistência meio de gordura na boca da gente, como se tivesse com sebo. Aquilo ali é graças ao éster, certo? E do mesmo jeito, quanto maior a quantidade de cadeia, mais sólido ele vai ficar. Tem usado muito na indústria de alimentos, de aromatizante. E isso aqui é o último slide, a outra é uma pergunta. E a manteiga também. A manteiga, ela tanto vai ter éster, quanto ela pode ter ácido carboxílico. Aqui está só mostrando que o ácido linoleico e o ácido oleico, que é um ácido carboxílico, carbonila com hidroxila. Quando eu misturo com álcool, esses dois ácidos aqui, eles podem formar éster, certo? Que é justamente o éster derivado desses óleos, que fica essa consistência macenta aqui. E aqui é só uma pergunta. Alguém já ouviu falar nessa ivermectina, né? Que estão usando agora, muita gente usando para COVID, que na verdade é utilizada como um antiparasitário, principalmente para quem tem piolho. Então, geralmente, quem tem piolho, quem usa ivermectina, o piolho, quando alimenta do sangue, né, da cabeça da gente, ele começa a morrer. E aí, muita gente começou a usar ivermectina para o tratamento do COVID, porque disse, se inibe a replicação viral, a replicação lá dos parasitas, pode inibir também a replicação do COVID, né? Obviamente que isso ainda não está constatado cientificamente, só em testes in vitro, ou seja, testes que não envolvem humano nem animal. Mas aí eu trouxe a molécula da ivermectina, que se a gente fosse nomear, olha o nome dela como é que ficaria, né? A gente não consegue nomear essa cadeia. Mas aí eu trouxe para a gente ver quais são as funções orgânicas presentes nessa molécula da ivermectina. Então, tudo que é diferente de carbono e hidrogênio, a gente vai circular. Tá vendo? Aqui, tudo isso é diferente de carbono e hidrogênio. Então, aqui eu circulei, só para a gente aprender. Aqui tem álcool, tá vendo? Ó? Hidroxila aqui. Se é tracejado, significa dizer que a hidroxila está para trás do plano. Quando tem essas barrinhas escuras, é porque está para frente do plano. Então, aqui tem o hidroxila, aqui tem o hidroxila e aqui tem o hidroxila. Então, tudo isso eu vou dizer que é álcool. Esse aqui eu não vou dizer que é fenol. Por quê? Porque esse daqui não tem duplas alternadas, tá vendo? Só tem essa duplazinha aqui. Então, vai continuar sendo álcool. Esse segundo aqui, éter, porque tem o quê? Somente heteroátomo, tá vendo? Um monte de éter. E o último vai ser um acetona. Eita, eu errei. Tá vendo que a professora errou? Não vai ser cetona, tô vendo agora, vai ser um éster. Vou até corrigir isso aqui. Porque aqui tem um carbono e aqui não vai ser entre carbonos. Eu tenho um éter ligado a um carbono chique, então aqui é um éster. Tá vendo? Até eu passei despercebido. Então aqui eu vou corrigir para botar em PDF. Um éster, certo? Então geralmente no Enem cai assim. Letra A. Quais são as funções orgânicas presentes na ivermectina? Tem letra A, álcool, éter e cetona. Letra B, álcool, éter e ácido carboxílico. Letra C, álcool, éter e éster. Então, vocês vão marcar a alternativa correta. Que é aqui, realmente, esse slide, eu não tinha colocado ele. Eu coloquei ele ontem à noite e eu não tinha prestado atenção, fazendo nas carreiras. Então, isso aqui é um éster, porque a carbonila está entre um carbono e entre um oxigênio de heteroátomo. Então, o heteroátomo e um dos carbonos tem a carbonila, vai ser um éster. Eu acho que não dá nem para corrigir agora. Mas assim que eu desligar, eu corrijo isso aqui. Isso aqui foi da aula do outro professor. Então, a aula só até aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu vou entrar lá no outro chat para ver se tem alguma coisa, porque... Deixa eu olhar logo esse, se tem, e depois eu vou olhar o outro. Cadê do Google Meet? Professora, tem como explicar a cadeia do ômega 3? Essa é no Google Meet, é que estão perguntando, ou é no Zoom? Ai, Jesus, eu não vi essa pergunta.
Eu acho que aqui eu botei errado. É no Zoom. Eu já passei faz tempo. Não foi? Ó, aqui no ômega 3. Primeiro eu vou dizer, aqui ele já nomeou, já numerou, tem 18 carbonos. Então ele começou a contar desse, onde tem a carbonila com hidroxila, até aqui. Vai ser um composto. Se eu fosse classificar, eu ia dizer que era cadeia aberta. Eu ia dizer que era insaturada, porque ela vai ter duplas ligações, tá vendo? Aqui no carbono 15, no 12 e no 9. Ia dizer que tinha ácido carboxílico, por quê? Se perguntasse a função orgânica. Porque vai ter uma carbonila ligada a uma hidroxila. Então, já sei que vai ser um ácido carboxílico. Por ter duplas ligações, eu já vou dizer que ela é insaturada. Como tem mais de uma dupla, eu vou dizer que é poliinsaturado. Então, quanto maior a quantidade de insaturação, ou seja, de ligação dupla ou ligação tripla, melhor essa gordura é. Porque aqui eu não estou com 2 lápis ao mesmo tempo perto de mim. Só estou com um. Deixa eu ver aqui que eu tenho um rímel. Mas eu já dei exemplo na outra aula. Geralmente, quando a gente tem uma gordura boa, que eu até falei em uma aula, a gente não pode aquecer. Por quê? Quando a gente aquece que faz isso, uma das ligações quebra, tá vendo? Então, vai se transformar em simples, do mesmo jeito, insaturada. Então, geralmente, um ômega 3, um azeite de oliva, a gente tem que usar a frio, não pode aquecer. Porque se aquecer, vai quebrar as duplas ligações e ele vai se transformar numa gordura ruim, uma gordura saturada, que só tem ligação simples, certo? Então, quanto maior a quantidade de insaturação, melhor a gordura, porque ela não vai conseguir se acumular nos nossos adipócitos. Ela vai se ligar às gorduras ruins do nosso organismo e eliminar tudo pelas fezes, certo? Então, gordura trans. Geralmente, gordura trans, ela só tem ligação simples. Então, toda bolacha que estrala... Olha, quando eu como uma bolacha que ela faz crac, crac, eu já sei que tem uma quantidade gigantesca de gordura trans. Então, quanto mais crocante, mais gordura trans vai ter. E mais perigoso vai ser para o nosso organismo. Então, vai se acumular mais rápido, vai aumentar o colesterol, vai aumentar os triglicérides. Sim, na outra aula eu falei que ia passar uma tarefa, até mesmo do caderno. Mas, assim, tem professor que teima, tem professor que não teima, eu prefiro não teimar mais. A coordenação pediu que a gente só postasse as coisas nos dias de aula. Se passasse do dia da aula, não postasse mais. Então, por isso que eu não postei. Então, próxima aula, vocês dêem uma estudadinha. Por quê? Porque eu vou, assim que eu mandar o link, eu posso mandar pelos dois, igual a hoje. Assim que eu mandar o link, vocês vão clicar. É um link de internet, né, de aplicativo nenhum. Quando vocês clicarem, vai aparecer lá meu nome, ou então o nome da ECAM, vou ver como é que eu vou cadastrar o link. E aí vão pedir a idade de vocês, a série, eu acho que o e-mail. Quando vocês cadastrarem esses três dados, no meu e-mail já aparece os dados de vocês. Aí vocês vão ter, eu vou olhar, eu acho que eu vou botar 1 minuto para cada questão. É rapidinho, são questões que não vai ter texto não, sabe? Então, vocês vão ter, em média, 1 minuto em cada questão para responder ao vivo. Eu dou já, e vocês clicam no link e vocês vão respondendo. Quem encerrar, já aparece para mim o ponto. Quem ainda estiver fazendo, a gente espera todo mundo concluir. De forma que, como os segundos já é programado, mesmo quem começa atrasado, vai ter o mesmo tempo para concluir. Vamos supor que eu boto 10 questões, cada uma com 1 minuto por questão. Então, 10 minutos cada pessoa vai ter para responder. Se você começar atrasado, você ainda vai continuar tendo seus 10 minutos. E aí, quando todo mundo terminar, a gente vai ver quem ficou em primeiro lugar nas questões. Então, eu vou dar a premiação e a gente vai tentar corrigir essas questões do próprio brincadeira. Vocês vão ver lá que é bem animado, sabe? Tem uma musiquinha bem legal no joguinho. É como se fosse um joguinho. Parece pergunta e resposta, mas é igual aquele joguinho. Vocês vão ver que vai ser legal. Se quem fizer a primeira vez, vocês vão ver que é bem legal. Como? É chique, mas é igual um joguinho mesmo. É como se fosse um joguinho. Vocês vão jogando e respondendo as perguntas.
Só são 4 alternativas, vocês vão clicando na que acha correta, aí vai aparecendo. Errou ou acertou, aí pula para a próxima. Não fique com vergonha de quem errar ou acertar, porque é só um joguinho. Oi. Não, vai ser um prêmio para cada turno. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou dar um prêmio para 9 turmas? Não, eu vou ficar pobre porque eu quero fazer isso outras vezes. Se tiver empate, aí os dois ganham, entendeu? Tá bom? Mas eu vou fazer por turno, porque senão eu não tenho condição. Se eu fosse pôr de rica, aí eu ia fazer. Um para cada turma, aí ia ficar. Não ia me fazer falta. E aí a gente vai ver. É um joguinho, vocês não deixem de participar desse joguinho. Vai servir também no processo avaliativo. Não acho que porque a gente não está. Deixa eu dar até o print aqui que eu esqueci. Preciso dar 2 prints aqui. Não acho que porque a gente não está fazendo prova, nem está fazendo avaliação, vocês não estão sendo avaliados. É um ponto muito importante, que muitos alunos não estão nem aí. Vou dar um print aqui só para eu saber quem está presente aqui. Deixa eu... Ah, meu Deus, estou igual a véia. Por que que não me... Deixa eu parar aqui o compartilhamento, para ver se eu consigo ver a foto de vocês. Ai, que ódio. Deixa eu... pronto. Voltei bem no campo. Minha Nossa Senhora, por que eu tô tão baradeira hoje? Vocês ainda estão vendo o slide? Eu tô. Tá vendo os prints, né, que eu tô dando? Ai. Pronto, minha gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Se não, quero que vocês dêem uma estudadinha esses dias em casa, para a gente participar desse joguinho. E aí, eu tô vendo algumas premiações, que eu já falei no início. Se vocês quiserem... Oi? Funções orgânicas oxigenadas. Do que a gente viu agora, de álcool até hoje, éster. Só essas primeiras. Só oxigenada. Tá bom? Que a gente já faz uma revisão. Isso aí cai tanto que a gente merece estudar um pouquinho. Vocês olhando, estudando pelo slide, já vai conseguir fazer as questões. Certo? Aí eu vou dar o link, eu boto por aqui no chat, eu fiz, pronto, pode começar. Vocês já começam. E automaticamente já aparece para mim a pontuação de vocês com um nome bem bacana. É um joguinho, passa uma musiquinha e tudo. É tipo um joguinho mesmo, vocês não vão ver que é um questionário, é um joguinho. Aparece lá uns bonequinhos e tudo, certo? Sendo que esse joguinho, como vocês botam o e-mail, então para mim fica aparecendo tudo na mesma hora. E no final aparece assim, tcharam, o troféu de quem foi o campeão. Aparece o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Você já jogou, Anailson? Não é legal? Você não gostou? É massa, ele botou. Foi pronto, pois vai ser super legal. Pois pronto. Eu acho que no próximo, acho que eu tô pensando em sortear um fone de ouvido. Vocês acham que é legal? Vocês sugerem outra coisa que vocês estejam precisando? José botou KKK, o meu tá péssimo. Precisava que ia pedir um celular. Não tenho condição. Vou ver se eu consigo patrocínio. Mas nas semanas que tiver tarefa, se tudo der certo, a gente vai fazer por ele. Aí eu vou dar um brinde em cada vez que a gente fizer, tanto para a tarde quanto para o turno matutino. Pois então, minha filha, eu vou salvar aqui no Zoom, vou fechar para... Viu, meninas do Zoom? Eu vou encerrar, porque está passando o tempo, se eu não encerrar antes, aí não vai dar para gravar. E aí, se vocês tiverem dúvida, pode mandar. E quando eu mandar o link para vocês do joguinho, se vocês quiserem mandar para alguém do WhatsApp, dos colegas que não puderam entrar nem participar, pode mandar também, para eles tentarem resolver. Agora, antes tem que estudar. Porque quando a gente, por exemplo, Faculdade de Medicina aqui em Caicó,
O ensino é a sala de aula invertida. O professor não dá aula no primeiro dia, o professor dá o assunto, faz estudo em casa, se vire. No outro dia, são as perguntas. Depois das perguntas que os alunos estudarem em casa, o professor faz a explicação. Então, o aluno aprende melhor. Por quê? Tem que estudar em casa, tem que fazer a tarefa, sem nunca ter visto o assunto, e depois o professor explica. Então, você vai aprender ainda mais, certo? Então, nós vamos fazer a tarefa, depois da tarefa que vai ter a explicação da resposta da tarefa, certo? E na outra aula eu pretendo fazer do mesmo jeito. Talvez eu bote a tarefa antes do assunto, porque senão vocês não estudam e fica só corpo presente e mente ausente. Oi. Isso vai ser a próxima semana, né? Sim, dia sexta-feira, próxima sexta-feira, dia 24. Assim que a gente entrar, eu já mando o link. Depois do joguinho que disser que é um campeão que der o prêmio, a gente vai discutir as respostas da questão e encerra a aula. Talvez seja até mais rápido. Ah, pois tá certo. O que é liberado? Não sei o que é isso, não. Pontos liberados, não. Ele botou pronto, liberados? Liberados, meu filho. Muito obrigado pela participação de vocês, quem pôde estar presente, quem não pôde, lamentavelmente, os colegas de vocês que não puderam, já teve aluno que já mandou WhatsApp para mim, dizendo que tinha conseguido um trabalho de manhã, mas de 1 hora ia entrar. Então, quem quiser entrar de 1 hora da tarde, também pode entrar, não tem problema, viu? Pois um abraço e tchauzinho todo mundo.